A ganadaria é composta por um efetivo que se divide de acordo com as várias idades dos animais. Temos como principal o semental ou os sementais e as vacas de ventre, que são, ao fim e ao cabo, a produção dos animais que depois irão ser lidados nos espetáculos tauromáquicos, e daí todas as idades até aos 3, 4 anos, que é a altura em que serão lidados os animais em causa. Mas todos os machos e fêmeas são divididos por idades, desde os anões primeiros, herais, os novilhos e os toiros, estando normalmente todos divididos, cada um na sua tapada ou na sua cerca, ou em várias cercas, se forem muitos, depende também da dimensão e do tamanho da ganadaria, mas convém essencialmente estarem agrupados por idades, e machos para um lado, fêmeas para o outro, não estando tudo misturado. Normalmente as fêmeas são tentadas aos 2, 3 anos e depois as que forem apuradas vão para a vacada e as restantes serão vendidas. Ter uma ganadaria obriga a ter umas infraestruturas grandes. Mesmo uma ganadaria pequena é muito complexo, porque os lotes a que têm que estar separados são muitos. Portanto, há um lote de vacas, pelo menos, no caso de uma ganadaria pequena, uma ganadaria maior faz vários lotes com várias cercas ocupadas, normalmente são à volta de 40 vacas por toiro. Nós aqui numa ganadaria pequena fazemos de maneira diferente, não podemos ter vários lotes, então temos um lote com um toiro de determinado tempo, e depois retira-se esse touro e volta-se a pôr outro touro, normalmente 21 dias depois, para se ter a certeza de quais são os pais. Depois temos um grupo das anojas e das novilhas até à tenta. Depois temos um grupo da fase etária dos de ano, 2 anos e eventualmente dos 3 anos, que é ali dos 3 anos. Os sementais, a maior parte das vezes, juntam-se com estes grupos, e depois temos os touros de saca, os touros de saída, que podem estar só numa cerca ou, por uma questão comercial até, devem estar em corridas separadas. A bravura, na minha opinião, é só uma, é o instinto que o toiro tem de colher e de investir, portanto, numa agressão. Agora, o toureio moderno obriga a uma série de características que vão para além da bravura, como seja a humilhação, a maneira como se fixa, o recorrido, a maneira como investe, se investe por fora, se investe por dentro, a transmissão. Portanto, há uma quantidade de fatores que, aliados a essa, o animal pode ser bravo e não ter as condições de lide exigidas hoje. Portanto, há umas características que têm que se juntar à tal bravura para que o animal seja o animal que hoje se pretende. Infelizmente, penso que há uma correlação muito pequena na transmissão dos caracteres. Ou seja, teoricamente, filho de vaca brava com touro bravo devia dar bravo, e na maior parte dos casos não é assim, ou num grande número dos casos não é assim. É evidente que o ganadeiro mais esclarecido, que conheça as suas reatas, deverá saber o que é que cada uma delas transmite, e isso é fundamental na seleção do touro, porque pode-lhe perdoar alguns defeitos numa reatas que não poderá perdoar noutras, e pode beneficiar em alguns caracteres em determinadas reatas que noutras não o poderá fazer. A seleção também está provado que nem sempre os animais top ou os animais de grandes notas são os grandes reprodutores, e é evidente que isto só ao longo dos anos, ao longo da maneira como se vai transmitindo, que se vai criando, é que se vai vendo as grandes mães. Mas as grandes mães e os grandes pais normalmente nem são os animais top. Agora, eu acho que é fundamental os ganadeiros terem um método de seleção e daí não saírem. Há que haver objetivos, e esses objetivos têm que ser constantes e feitos com perseverança. E penso que, se houver objetivos, mais tarde ou mais cedo vamos conseguir aquilo que pretendemos. Até à morte da minha mãe e à separação, portanto, à separação da ganadaria, a divisão da ganadaria entre mim e o meu irmão,
Fazíamos uma seleção baseada na tenta tradicional, com a vara, o cavalo, a puia, muitas varas. Muitas vezes as vacas chegam esgotadas à muleta e não se viam já bem na muleta, e depois a muleta. Nós ainda tínhamos outro teste, como sabe, pertencemos a uma família de toureiros e criadores de cavalos e precisávamos dessas vacas para o toureio a cavalo. E então toreávamos muitas dessas vacas passado 3 ou 4 ou 5 anos a cavalo e seria uma segunda seleção. Em determinada altura eu comecei a ver que havia muitos animais, não todos evidentemente, mas há um número considerável de animais em que não havia correlação da nota de tenta com a maneira como era a nota do toureio a cavalo. Como estou consciente que 90% dos touros têm que os lidar a cavalo, não quer dizer que não gostasse de os lidar a pé, comecei a optar por outro tipo de seleção. Faço uma seleção mais baseada no toureio a cavalo, ou seja, as vacas, em vez de serem tentadas e depois toreadas a cavalo, são aos 2 anos toreadas a cavalo. Por outro lado, em determinada altura da fase de seleção, também as toreio a pé. Ali entre o segundo e o terceiro cavalo, há sempre alguém que tenha o mínimo de conhecimento e que lhe dê de 3 ou 4 tandas de multados para ver como é que as vacas colocam a cara, como é que investem, se investem por fora, se não investem, se investem humilhadas, se não investem. Depois de termos selecionado as mães, como disse, são selecionadas aqui pelo método do toureio a cavalo, mas cada um seleciona à sua maneira e com a objetividade, que é importantíssimo, escolhe-se os sementais. O touro é posto normalmente a 1 de novembro e sai a 29 de junho. E porquê é que é posto a 1 de novembro e sai a 29 de junho? É para os animais nascerem em épocas que se achem convenientes. Convenientes sobretudo por o aspecto alimentar, para quando os bezerros mais precisem de leite, as vacas, porque a vaca brava, curiosamente, é um animal que aos 4, 5 meses já dá muito pouco leite, portanto os desmamos dos bezerros bravos há necessidade, na minha opinião, de serem feitos até mais cedo que os bezerros mansos, para que esses bezerros, quando precisem mais leite, as mães estejam em plena produção. Os nascimentos começam a aparecer normalmente em fim de julho, outubro. Portanto, os bezerros são desmamados entre os 4 e os 5 meses, 6 meses o máximo, dependendo um bocadinho da época de nascimento. Depois, nós aqui em casa tratamos-os muito bem até à ferra, comem praticamente à descrição, depois de desparasitações, feitas 2 ou 3 desparasitações, sempre passam a um local onde os posso desparasitar desparasitos, comem praticamente à descrição até à ferra e depois, enfim, vão para os lotes que lhe pertencem, portanto, para os lotes dos 2 anos e 3 anos, aí não tem grande problema em dar-lhe uma alimentação mais pobre, até para o desenvolvimento das faneras, dos cornos, das unhas e tudo isso. Nunca, é evidente que nunca podem estar em déficit, porque se estiverem em déficit os animais não crescem e cada vez se exige mais um touro maior, mais corpulento, e um touro, para ser maior e mais corpulento, tem que ter um crescimento constante para que não haja depois problemas de excessos de peso, não é? No fim do outono do ano anterior à sua lide, normalmente separo-os desse lote dos de 2 anos, 3 anos, desparasito-os e então começam a comer, vão começando a comer progressivamente, conforme as necessidades, até aos 4 anos. Eu acho que é fundamental, hoje em dia, a saúde dos animais é fundamental, as desparasitações e uma alimentação correta. Os touros é moroso e custoso monetariamente, porque para além de serem 4 a 5 anos à espera de um touro, a alimentá-lo constantemente, há perdas significativas, quer por causa de brigas, muita briga, e muitos animais que se aleijam, que têm problemas de visão, que têm problemas de córnea e que têm que ser eliminados e que forçosamente não entram, não vão contar para o produto final e aquele que nos traz uma mais-valia financeira, não é? O maneio de uma ganaderia brava é extraordinariamente diferente do maneio das outras
dos outros bovinos, normalmente de carne. Porque, como estamos a falar de um animal que tem a particularidade de viver no meio ambiente sem contacto ou com o mínimo contacto do ser humano, precisamos de ter condições especiais, nomeadamente cercas onde eles possam viver sem sair, espaço suficiente para o seu desenvolvimento, porque não podem ser criados em espaços muito pequenos. Daí tem que se haver dimensão na propriedade para se poder ter a ganadaria toda e todos separados de acordo com as idades. O maneio tem que ser feito com o pessoal especializado, uma vez que estamos a falar de um animal bravo, um animal que reage de uma maneira diferente dos outros bovinos. Este ataca enquanto os outros fogem e, portanto, temos que fazer também saneamentos, temos que fazer todas as operações que são feitas a nível de sanidade e as ganaderias terão que ter condições para conter as vacas, os touros, enfim, terá que ser tudo também dimensionado à própria ganadaria. Em Portugal temos, a partir de 1986, instituído o livro genealógico da raça bovina brava de Lide. E nesse aspecto é um facto que muito nos orgulha, porque fomos pioneiros. Dentro dos bovinos da raça brava, o livro português foi instituído primeiramente que os vários livros das associações espanholas. Portanto, o livro genealógico não é mais do que termos a genealogia completa dos animais da raça brava de Lide. O livro genealógico é formado através de um nascimento que tem para trás já 2 gerações conhecidas e que entraram, portanto, nos lotes de cobrição, tanto os sementais como as fêmeas. A partir daí temos a descendência perfeitamente catalogada e testada, até não só com contrastes morfofuncionais, como até com provas de paternidade com os testes de ADN. Portanto, podemos dizer que hoje em Portugal existem 92 ganaderias associadas que mantêm vivos cerca de 24 mil animais vivos por ano, e todos estes animais têm a sua genealogia definida e confirmada pelo livro genealógico. E para além disso, o livro genealógico atesta, através dos certificados que passa de registro destes animais, não só a pureza, mas digamos que é um adjuvante de seriedade do espetáculo tauromáquico. Porque pelo regulamento do espetáculo tauromáquico só podem ser alidados animais que têm o certificado de genealogia, o certificado de inscrição no livro genealógico. E estes certificados são inutilizados quando o animal é lidado e já não se passará segunda via. Portanto, também é uma garantia para o toureiro e para o espectador da pureza étnica desses animais. O livro genealógico, para funcionar, tem determinadas operações e uma delas é a identificação animal. Essa identificação animal faz primeiramente ao nascimento com um brinco que é o chamado brinco CIA, o brinco do Senira, é um brinco nacional que é semelhante ao adaptado para as outras raças todas, e esse brinco é declarado com a genealogia desse animal nascido, o pai e a mãe, e será confirmado posteriormente se de facto estão certos através dos lotes de cobrição, do teste de paternidade, etc. Esse animal depois vai ter uma identificação definitiva. Essa identificação definitiva é feita através de marcas indeléveis. Pode ser uma marca a fogo ou uma marca a azoto líquido, onde é inserido no costado do animal um número de ordem, é inserida também na espada do animal o algarismo correspondente ao ano de nascimento, outra garantia da idade desse animal. Quando aparece depois em espetáculos de praça, o público tem a visibilidade da garantia que esse animal é de facto daquele ano, e tem a marca do criador. A marca do criador, que é o chamado ferro da ganaderia,
que normalmente é posto na anca do animal e, portanto, isto serão as identificações indeléveis que o animal leva. Normalmente, quando vamos apartar uma piara para a escolher ou para engordar de maneira a irem para as corridas de touros, fazemos normalmente vários lotes e principalmente os lotes serão feitos sempre com a particularidade de apresentar 6, 7, 8 touros com as mesmas dimensões, com o mesmo tipo de córnea, enfim, que sejam o mais parelhos possível para que depois, quando for saírem à praça, sair um curro mais ou menos homogéneo. A escolha dos animais a lidar em determinada praça normalmente é feita de acordo entre o ganadeiro e o empresário, embora prevaleça, claro, a opinião do ganadeiro. Se o ganadeiro não quiser levar determinado touro a uma determinada praça por um motivo qualquer, poderá ser por causa da linhagem, poderá ser por causa dos pais ou de outro motivo qualquer, é sempre a prevalência da decisão do ganadeiro, mas normalmente é sempre de acordo com o empresário, uma vez que ele é o comprador. É evidente que essa escolha é feita também de acordo com o tipo e a categoria da praça para onde eles irão. Não podemos enviar o mesmo tipo de touro, com o mesmo tamanho, com o mesmo trapio, a uma praça de primeira ou uma praça de terceira. Há uma diferença, e daí também o próprio valor do touro, que varia de uma praça de primeira para uma praça de terceira, dependendo muito também das características, tanto do cartel que é montado, dos toureiros que vão torear esses touros, como também, como disse, da própria categoria dessa praça. O embarque dos touros é uma das principais motivos de preocupação de um ganadeiro. Explico porquê. Porque, como há um maneio mais intenso, os touros têm que ser enjaulados, depois de enjaulados, apartados em vários curros, depois dos curros seguirem para a caminhoneta, são tudo situações onde se podem aleijar, onde podem partir um corno, onde podem partir uma perna, onde podem, às vezes, juntarem-se dois e ferirem-se um deles ou ambos, de maneira que é sempre uma altura de muita preocupação para o ganadeiro. Assim que se encontram dentro da caminhoneta, continua a preocupação até saírem à praça, porque há sempre situações que nós não conseguimos controlar e onde eles se poderão aleijar. O transporte dos touros é feito em caminhonetas especiais, onde os animais são transportados como mais nenhum bovino é. Isto é, cada um é individualizado, tem uma jaula só para ele, jaula essa que tem as dimensões ideais para que ele se consiga mexer sem se dobrar, mas onde é transportado em condições muitíssimo boas, e que, possível, se a viagem for longa, tem condições do animal beber ou comer durante o transporte. De maneira que são dos bovinos mais bem transportados que existem. Neste momento, estamos a falar de janeiro de 2020, o efetivo atual de animais é de 23.947, estando divididos em vacas de ventre 6.741 e sementais serão da ordem dos 320 animais. As ganaderias estão distribuídas, a maior parte, entre o Ribatejo e o Alentejo. No Alentejo, 57 ganaderias, no Ribatejo, 29, no centro do país, 5 e nos Açores, 7 ganaderias. As ganaderias da raça Brava de Lide têm, em termos médios, uma área de exploração de 600 hectares. O tipo de solos são compostos por argilas, areias e xistos. E o tipo de pasto, normalmente gramíneas em subcoberto. A idade da primeira cobrição ronda os 25 meses, sendo a idade do primeiro parto da ordem dos 34 meses.
O peso médio à desmama ronda os 80 kg, a idade de desmame ronda os 8 meses. E o índice de fertilidade anda por volta de 70%, sendo que o índice de mortalidade ronda os 1,5% aos 3 meses. Financeiramente vivemos num momento muito complicado. O touro produto final, o touro que vai à praça, vale praticamente o mesmo que valia no ano 2000. Eu lembro-me que quando o meu pai morreu em 2000 fui cá à gaveta ver papéis e encontrei as faturas dos touros que tinham ido para o campo pequeno e tinham sido alugados nessa altura a 400 contos. Portanto, 400 contos são 2.000 euros, que é praticamente o mesmo de hoje. Tudo encareceu. Por outro lado, para ter um curro de touros, que é o produto final e é aquilo que pesa, se calhar tem que ter 35 vacas ou 40 vacas, porque o valor das bezerras é muito pequeno. O valor das vacas bravas é vergonhosamente, eu quase que me atreveria a dizer isso, baixo. Repare que uma vaca de refúgio, nós ganadeiros vendemos as vacas entre os 120 e os 200 euros, portanto não tem qualquer significado relativamente àquilo que comeram. Se repare, se tiver um efetivo de 40 vacas e se lhe parirem 80%, nascem 32 bezerros, haveriam de ser 16 machos e 16 fêmeas, com as percas, vaca lide no máximo 10 ou 12 touros. É economicamente muito complicado e se não houver outro suporte, o ganadeiro em Portugal está a passar um péssimo momento. Desde há muito que ser ganadeiro não é uma atividade financeiramente aliciante. Uma larga maioria dos criadores mantém a ganadaria por paixão ao touro, à tauromaquia e muitas vezes por respeito ao legado familiar. A criação de touros é uma atividade extensiva que preserva o ambiente e proporciona uma grande qualidade de vida aos animais. 4 anos em plena liberdade, debaixo de todos os cuidados necessários para, em praça, mostrarem o objetivo da criação: a bravura.